Boa noite! Que saudade eu estava de fazer uma live. Tudo bem? Eu sou Elane Costa, terapeuta integrativa, e hoje eu estou aqui para falar, e essa culpa? Essa culpa é de quem? É minha? É sua? Hoje nós vamos bater um super papo, eu e Gerson, psicanalista, constelador. Vamos falar sobre culpa. Boa noite. Oi, Luciano, seja bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos. Gerson Costa já chegou. Vou colocar ele aqui para a gente começar a bater esse papo para falarmos sobre culpa, né? Coisa interessante. Oi, Gil. Gerson. Eu e a internet, gente. Adoro. E essa culpa é de quem? Que essa internet... Mentira. O Gerson Costa. Eu não sei. Boa noite, gente. Eu tô aqui no momento pensando por que eu não tô vendo as coisas aqui na internet. Achei. Ah, gente, uma hora a gente é ocupado. Mas achei onde eu tinha que achar para colocar o Gerson na live pra gente falar sobre culpa. Boa noite, boa noite. A culpa é dele. A culpa é minha? Se a culpa é minha, põe quem quiser. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Como você tá? Tô bem também, graças a Deus. Boa noite, pessoas Pessoal que tá lindas que nos chegando. acompanham. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam todos... Ó, coraçãozinho, Bem-vindos. isso, o aviãozinho também. Vamos convidar outras pessoas aí para entrar nessa live aí que hoje eles vão falar sobre culpa. Vamos convidar todo mundo para a gente falar sobre culpa. Boa noite. Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Isso aí. A Lucinha já tá aí, eu já ia te convidar, Lucinha. Mas você já tá aqui, né, gata? Então convida aí o povo. Convida os amigos, convida os parentes, convida todo mundo. Vamos colocar a culpa nesse povo todo. Vamos lá, convidando, sejam todos bem-vindos. Tô convidando todo mundo. Tô convidando o pessoal. Chamando a galerinha para participar. É. Esse povo lindo. Hoje nós vamos falar sobre... Ô Gerson, você sente muita culpa, Gerson? Culpa! É interessante que todos nós sentimos culpa, né? É isso que nós vamos falar aqui hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Que culpa é essa, gente? Boa noite, todos sejam bem-vindos. Eu acho que é um tema noite. Boa noite, e a culpa é de quem? A Gil tá falando, a culpa é das estrelas. Boa noite. Legal. Ai, adoro, Gil, adoro. A culpa é das estrelas. Vamos lá, é isso mesmo. Aqui o pessoal, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Na live, falar sobre culpa. E aí, você, Elane, também sente Fala culpa? aí, meninas, vocês... Não, gente, eu costumo assim, ó. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. O negócio não estava acessando, a culpa é sua, Gerson. Você que não mandou o negocinho pra mim e eu não estava conseguindo colocar aqui na live. Eu sou dessa, gente. Legal, eu fico me culpando, não. Põe em quem eu quiser a culpa. A culpa é do vizinho, a culpa é da mãe, a culpa é do... sei lá. Né? De todo mundo, maravilha. Então vamos ver com o pessoal aí que tá na live. Você sente culpa? Já sentiu culpa? Já ou não? Vamos ver aí com o pessoal aí se já sentiram isso aí. Já todo senti. mundo já sentiu aí essa culpa. Já senti. Ô, Gerson, mas que culpa? Qualquer culpa. Qualquer culpa. Qualquer uma. A Cristina já falando, já sentiu. Legal, muito bom. A Lucinha também. Aí, ótimo. Muita culpa, olha. E vamos falar disso hoje. Por que nós sentimos culpa? A culpa é um péssimo aliado. Legal. Então, por que nós sentimos culpa, né? Primeiro vamos falar aí das culpas que acontecem. E hoje eu e a Elane estavam conversando sobre isso. Ela me trouxe um monte de coisa. Eu falei, tá, nós vamos
falar de culpa, legal. Aí, do quê? Ela me trouxe um monte de coisa. Falei, beleza. Então vamos lá. Olha lá, ó, a Cristina falou que ela tá aqui igualzinha a eu. Se a culpa é dela, ela põe o que ela quiser. Ó, É isso aí, Cris, tamo a junto. Guedes está falando principalmente em se sentir falha como mãe. Opa, interessante, Ai, tamo interessante, junto, viu? interessante. Tamo junto, sinto o tempo todo. Legal, legal. Então, vamos lá. Nós trouxemos alguns tópicos hoje que nós comentamos, né, Elane? Você falou de algumas culpas. Então, se você Sim. puder também passar essas culpas adiante. Boa noite, Ideia! Boa noite, Ideia! Vou Então, distribuir pode. aqui. Boa noite, Dé, amor. Vou Aí. distribuir as culpas aqui para todo mundo. A gente passa muito tempo, né, Gerson, se culpando. Um exemplo clássico disso é o eterno Deus vingador, né? A gente cresceu dentro de um sistema de crença que tudo é pecado, né? Então, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Se eu fizer, Deus vai me castigar. Se eu não doar, Deus não vai gostar de mim, não vai ficar feliz. E isso traz em nós uma culpa enraizada. E uma coisa muito assim que me tocou essa semana, que eu observei nos meus atendimentos, foi a culpa. E nisso, um exemplo muito assim forte é a questão financeira, que eu estou desempregada há tanto tempo, né? E aí, finalmente, Deus ouviu as minhas pressas. Ei! Fiz uma oração e estou trabalhando. Só que o trabalho não é o que eu queria, o trabalho não é da forma que eu gostaria que fosse, eu não ganho o que eu acho, o que eu realmente mereço, e eu estou infeliz nesse trabalho. Só que até deixar este trabalho me deixa culpada, porque tem pessoas que precisam trabalhar e eu estou trabalhando e estou reclamando. Isso gerou uma culpa, um peso, que a pessoa está doente, mas não quer deixar o emprego porque está sendo mal agradecida. Ela pediu, Deus atendeu e agora ela tem um emprego e ainda assim ela não está feliz. Olha que coisa incrível isso, Não é né, Jé? verdade? Era para ser um motivo de comemoração, a culpa do pedir a Deus, porque há tanta gente que precisa, mas que eu... Ah, tá. É isso que eu acabei de falar, né? Tem tanta gente precisando e eu tenho e estou sendo ingrata, né, pelo que eu tenho. Eu não estou feliz pelo trabalho que eu tenho, eu não estou feliz com algo e isso me deixa culpada. Só que a culpa tá ali, né, ó, ali atrás. E aí a pessoa está agora envolvida com várias síndromes porque está com culpa. E quando ela percebeu que a raiz desse problema todo era a culpa de não aceitar que ela não soube pedir o emprego que ela queria, e quando apareceu, sabe aquela coisa do Alice no País das Maravilhas? Sim. Se eu não sei qual é o Qualquer um caminho, serve. qualquer um serve. Ela não pediu qual era o emprego, ela falou que ela queria trabalhar. E veio o emprego. E agora ela descobriu, constatou que o que está deixando ela doente é a culpa. De dizer para as pessoas que oraram por ela, para ela arrumar um emprego, que ela está infeliz nesse emprego. Olha a que grau que a culpa chega. Olha, A condenação, o julgamento, a dor e agora a doença. olha que interessante, né? Então, meu, e como que chega Muito. essa culpa, né? Como que chega essa culpa aí e a gente fica nos culpando de coisas que acontecem na nossa vida? Eu vou entrar um pouquinho aqui em psicanálise, tá? Adoro, Essa cabeça aqui, ó. adoro, né? E olha que eu tenho cabeça, hein, gente? Adoro. Então vamos entrar um pouquinho aí na Adoro uma psicanálise. psicanálise. Na psicanálise a gente fala que tem uma sequência emocional. Olha, o que é isso tem com culpa, Gerson? Sim. Culpa é um sentimento, né? Sequência emocional. Então, você tem um desejo, né? Por exemplo, você pegou esse caso e tem um desejo de ter um emprego, só que não soube pedir. Sim. Aí, desejou, veio. Só que não foi o que ela queria. Com toda Não foi o que alegria. ela queria. Aí Não. vem o segundo estágio aí de uma sequência que é a frustração. O negócio, né? Eu tenho aquilo, mas não é que eu tenho, então eu fico
Inferno essa Fico frustração. frustrado. Ou seja, é o que significa psicanalizar o certo. A psicanálise é o estudo do comportamento. A gente vai atrás ali do comportamento que gera alguma coisa na vida da pessoa. Então a gente vai estudar e a gente pergunta o que acontece na vida das pessoas, como que ela foi criada e tudo mais. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, começa a perceber alguns sentimentos, né? Porque hoje esse sentimento veio à tona, quer dizer, porque lá atrás eu tive alguma coisa, pode estar relacionado com a minha mãe, pode estar relacionado com meu pai, pode estar relacionado na minha adolescência, enfim, né? Com os dois. É um estudo ali da sua vida. Então a gente começa a identificar pontos e esses pontos vai fazer, quando você enxergar, né, você pode ter um direcionamento para melhorar mais a sua vida, tá? É isso que a psicanálise vem trazer aí à tona. Então, dentro da psicanálise, a gente fala de sequência emocional. É que primeiro vem o desejo. Ok, eu desejei algo, e talvez eu tenha ou não tenha esse algo. Né? No caso que a Elaine trouxe, veio, só que não veio o que ela queria. Né? Veio, só que não veio o que ela queria. Aí veio o quê? Porque ela não me conhecia Uma ainda, gente. frustração. Ela ainda não tinha feito o Né? curso. Aí veio o quê? Uma frustração. Né? Às vezes eu quero alguma coisa, vem até a mim, só que não é do jeito que eu quis. Né? Não é do jeito que eu queria. Então eu fico o quê? Frustrado. Né? Frustrado. Frustrada. Sabe o que é frustração? É a criança na festa do aniversário dela, que ela quer ganhar presente e chega a ti e dá roupa para ela. A criança Inferno. fica frustrada, tem uns que falam, eu queria brinquedo, eu não quero roupa, eu quero brinquedo, né? Então, ela ganhou algo, só que não era algo Saco! que ela queria, né? Boa noite, pessoal que tá chegando, boa noite. Então, isso é o quê? Boa É uma noite. frustração, né? Uma frustração pode vir também por algo que eu não consiga, tá? Eu quero muito alguma coisa, só que eu não consigo. Eu fico o quê? Fico frustrado, certo? Depois da frustração, vem um sentimento atrás da frustração, que é o quê? Que é o ódio. O que ódio, eu não consegui, o que ódio, esse emprego não é o que eu queria, o que ódio, né? Vem aí o sentimento de ódio, né? Vem o sentimento de ódio. A pessoa fica com ódio, né? Fica com ódio. E ali, ela começa a ir para um caminho de destruição. Como assim já esse caminho de destruição? Logo em seguida vem a culpa. A culpa nada mais é que aquele sentimento de algo que eu queria ou ter feito mais, ou alguma coisa, ou que não me agradou, e vem isso. Falar aí até a culpa de não ser uma boa mãe, né? Mas olha, eu vou te trazer algo, quem falou isso, agora eu não lembro quem falou, né? A culpa de não ser uma boa mãe ali, ser uma... Mãe e pai, a gente vive aprendendo coisas, nós sempre estamos aprendendo. Não vem com o manual assim, ó, tem o manual da mãe, vai lá, lê o manual da mãe, lê o manual do pai, porque cada filho é diferente. Cada filho é diferente. Então não se sinta culpada, você com certeza você deu o seu melhor. E talvez você quisesse dar mais, mas naquele momento foi o que você tinha, você fez o seu melhor. E é evoluindo para que eu me sinta melhor, tá? Então, esse momento é um momento de reflexão, sim, dizendo naquele momento eu fiz o que eu poderia ter feito, né? Eu não fiz mais porque eu não sabia fazer. Hoje talvez eu possa fazer mais porque agora eu sei, né? Agora eu sei. Então aí vem essa parte de destruição de culpa, né? De culpa. Aí, olha que interessante, seguindo nessa sequência emocional. Pô, eu tô no meu trabalho, só que eu não gosto do meu trabalho, né? Só que agora como que eu vou falar para os outros que oraram por mim para eu ter o trabalho? Aí entra a porra da autossabotagem. A sequência emocional fala isso, que depois disso da culpa vem a autossabotagem. A autossabotagem, pô, então eu não vou sair porque isso, porque aquilo, porque Já isso, essa porque Lucinha tá falando que faltou e tá tudo é, bem. faltou e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, aí vem essa a autossabotagem. Então, talvez eu não saia da onde que eu estou por um sentimento de culpa. Talvez eu não saia da onde que eu estou por um sentimento de culpa, né? Então, quantas pessoas aí têm um potencial legal, por exemplo,
de ter outro serviço, ter outros cargos, fazer uma faculdade, mas aí vem a culpa. Ah, na minha família ninguém tem faculdade, por que eu vou fazer faculdade? Olha que interessante que é isso. Aí entra na autossabotagem. Entra na autossabotagem ali. Né? Então eu não vou fazer uma faculdade porque os meus irmãos não fizeram, porque talvez minha mãe e meu pai não fizeram, e eu entro nessa autossabotagem, sendo que eu posso evoluir e ir para outro degrau. Né? É importante perceber aqui que cada um é responsável pela sua própria vida. Pela sua própria vida. Tá? Se Tem tem pergunta, pergunta, Gerson? manda aí. Tem, a Tati quer saber se culpa é a mesma coisa que Sim, arrependimento. tá ali o mesmo sentimento. Né? Se arrependeu, se sentiu culpado. Né? Eu fiz algo, me arrependi, senti culpa. Né? É uma das fases aí. Me arrependi, senti culpa. Tá? Ah, eu ando e mandei meu patrão tomar no cu. Depois falei, caraca, não era para ele ter tomado no cu. Aí você sentiu culpa Começou, aí. Já começou. sentiu culpa, já sentiu culpa. Foi o quê? Um arrependimento. Primeiro veio o arrependimento, depois em seguida veio a culpa. Veio Começou. a culpa, né? Então vem aí a culpa. Oi, Lili, bem-vinda, que Oi, sejam bem-vindas. saudade. Então, como que eu estava falando anteriormente, é importante nós sabemos que nós somos responsáveis pela nossa vida. Pela nossa vida, né? E se eu tiver filhos, é lógico pela vida dos meus filhos, tá? Mas, por exemplo, voltando a que eu estava falando aqui, eu não faço faculdade porque os meus irmãos não tiveram, né? Eles não fizeram faculdade, a culpa não é sua. Né? Não foi por causa sua que eles não fizeram faculdade. Já essa Tati está falando que hoje você está sexta-feira Sou 13. eu ou é você? É. Ah. Ela falou Gerson. Gente, palavrão é Ó, a libertador. Fique à Nath vontade, falando. Gerson. A outra também. A outra que gosta também, né? O povo que gosta de um palavrão. Gosta, né? Ô, Gerson, mas aproveitando esse gancho que você está falando, e até os casos que eu atendi, esse mecanismo de frustração e de ódio. Se eu não trabalho isso, como aconteceu no caso que eu atendi, além dessa crise de ansiedade e de pânico, o que mais a culpa pode nos trazer, aproveitando esse gancho que você estava falando? Legal. A culpa, ela pode trazer, como eu falei, a autossabotagem, deu mão, sair do local, né? Eu quero algo para mim, só que eu me sinto culpado se eu tiver aquela coisa. Então vem uma autossabotagem. Lá no fundo eu quero. Lá no fundo eu quero sair dali, ir para outro lugar. Tá? Só que por culpa eu não vou fazer, né? Por culpa eu não vou fazer. Tem outra vertente aí também, tá? Tem outra vertente aí na sequência emocional, que é o quê? É a necessidade de reparação, tá? A necessidade de reparar algo. Eu me senti culpado, então eu vou reparar, vou querer fazer outra coisa para reparar aquilo que eu me arrependi de ter feito, né? É a necessidade. Aí eu vou ali para a parte de necessidade de reparar as coisas que eu tenho. Então, essa parte de reparação é muito importante que muda o comportamento de outra pessoa. Como assim, Gerson? Por exemplo, tá? Você age de um jeito com uma determinada pessoa. Você é uma pessoa normal, não é aquela pessoa bacana para aquela outra pessoa, para aquele seu outro amigo, para aquele seu outro legal. Aí você percebeu que cometeu um deslize com aquela pessoa. Ponto. Agora você é uma pessoa boazinha para aquela determinada pessoa. Às vezes Eu gosto de ser eu vou boazinha. começar a fazer favores sem ela ter pedido. Eu vou começar. Isso é um movimento de reparação. É um movimento de reparação. É se tornar escravo, né? Então, aí nós temos que perceber. Se eu estou nesse movimento, eu estou querendo ser boazinha porque eu sou bonzinho, ou estou querendo ser boazinha só para poder reparar algo que eu fiz,
algo que eu me senti culpado, né? Tem mais coisas aí, Olha Fábio. isso aqui, Gerson. Tem. Boa noite para quem chegou agora. A Lucinha falando. No fundo, eu quero algo melhor. Mas a culpa de olhar para trás e ver que tem alguém necessitado muito mais do que eu, daí a pessoa não pede para Deus, porque está sendo ingrata referente ao que ela já tem, né? Ela na vida. Entendeu? Ou ficou Entendi. Aí confuso? fica no mesmo local, né? Tem capacidade de melhorar a É, vida, mas olha para trás das pessoas em volta. E lembrando, volto ao e que se eu compara comentei. também, né? Isso, tem uma comparação. Aí volta ao que eu falei, né? Essas outras pessoas, elas estão desse jeito, não é culpa minha. É bem importante lembrar que cada pessoa, cada ser humano, ele tem a vida, né? Talvez a pessoa queira uma vida melhor, mas tem a vida que tem por talvez estar numa zona de conforto, por talvez, né, não ter ido mais para frente, por talvez não ter é, algo para melhorar ali ou vontade para melhorar. Então, se a pessoa não tem vontade para melhorar, por que eu vou me sentir culpado daquela pessoa? A pergunta fica aí, por que eu vou me sentir culpado daquela pessoa? Lembro-me agora de um episódio que aconteceu comigo. Um tempos atrás, minha prima, ela reunia os amigos uma vez por mês, a gente trazia mantimentos, a gente fazia o almoço, fazia marmitex e ia para debaixo das pontes para poder distribuir ali para aquelas pessoas de rua, né? Lembro-me desse caso que eu fiquei frustrado, fiquei muito puto. Pra mim tá cortando, Gerson, Tá você. cortando? Tá cortando? Espera aí que eu vou... Pra Pode mim tá ser minha cortando. internet. Vamos ver aqui. Eu ouvi até a parte que você falou que a sua prima reuniu algumas pessoas para fazer doação de alimento, acho que de comida na rua. Agora sumiu. Acho que agora ele caiu mesmo. Tá vendo? Hoje não é nem sexta-feira, não é nem 13 e ele tá assim. Eu vou ler aqui o que vocês falaram, a Tati, referente ao que o Gerson disse sobre ser boazinho. Ela disse, aí você vai reparar um erro e ele caiu, tá vendo? Caiu mesmo. A internet está travando. Aí é falsidade, né? Não ser bonzinho. Conheço pessoas assim que se faz de boazinha para reparar o mal feito. Eu também, viu, Gil? E como sai dessa culpa? Boa, Tati. Vou esperar o psicanalista voltar. Mentira. Eu sei como que faz, tá, gente? Porque eu tenho trabalhado muito essas questões em mim mesma. Questões aí, como foi citado, de culpa de não ser uma boa mãe. E aí eu ouvi um dia, mas quem disse que você é uma boa mãe? Tive vontade de dar um soco na cara. Mas aí você para pensar em algumas questões. Por que nós carregamos culpa? Por que eu carregava essa culpa de não ser uma boa mãe, de não ser a mãe que eu acho, né, no meu abaixo, Gerson. Ele que saiu, gente, vai voltar. Peraí, vai voltar. Para mim, os dois estava sexta-feira 13. Será que eu tô falando sozinha, gente? Vocês estão me ouvindo? Oi, voltei. Tá me ouvindo Voltou. agora? Eu tô. A Tati tá falando que nós dois tá travado. Ai, Tati, para de mentir. Para de gracinha. O Gerson tá com som baixo. Agora tá melhor, gente? Fala Tá aí se melhor ou melhorou, por não? favor. Tá melhor ou não? Para mim, agora eu tô vendo você bem e a internet tá É? bem e a voz tá boa. Legal, legal. Ó, eu ia Voltou. responder a pergunta que fizeram, mas já que você voltou, você Tá, responde. E como é que sai desta culpa? muito interessante. Como eu estava até comentando anteriormente, né, sobre a vida de outras pessoas, porque que eu olho para as outras pessoas e não vou para frente, porque as pessoas ao meu redor
né, não vão adiante, não vão adiante. Então, eu estava falando que minha prima reunia os amigos uma vez por mês e a gente fazia um almoço e ia para debaixo das pontes para distribuir esses marmitex, tá? Em um determinado dia, nós estacionamos os carros debaixo da ponte, abrimos as portas, deixamos ali tudo prontinho e a gente ia andando, convidando as pessoas ali, né, que ficavam ali debaixo da ponte para ir lá no carro pegar o alimento deles, tá? Que a gente estava ali doando, né? Então a gente ia avisando, ó, você quer um almocinho? Isso quer. Ó, então vai ali até o carro tá ali, vai lá e pega. Pode ir lá pegar, nós estamos distribuindo. Aí o pessoal, ó, que legal, né? Alguns falavam, ai, obrigado, obrigado. Eu levantava, obrigado, meu Deus, tudo mais. Aí eu fui andando mais pra frente ali. Acho que não tinha nem 100 metros, gente. Não dava 100 metros. Não dava 100 metros. Não dava 100 metros. Né? E eu cheguei para uma pessoa, para um indivíduo ali, que estava ali dentro do carrinho dele. Eu falei, olha, tem almoço gratuito ali para vocês. Aí ele olhou para mim e falou, tá aí com você? Eu falei, não, tá no carro que é aqui pertinho, ó. Tá vendo aquele farol ali? Ó, eu apontei pro farol, tá ali. Aí ele olhou pro farol e falou assim, ih, tá muito longe, traz aqui para mim. Aliás, por que você já não tinha levado, eu gente? Olhei para ele, eu, hein, produção? Eu olhei para ele e não falei nada, mas comigo eu falei, seu filho da puta, eu tô dando comida aqui e você não vai lá, não levanta e não vai lá pegar? Né? Não vai lá pegar. Não falei, essa bunda do chão. Não verbalizei isso para a pessoa, não verbalizei, mas falei mentalmente. Falei mentalmente ali, enfim, fiquei muito puto. Então, ali deu para perceber o quê? Que essa pessoa, ela não quer nem ajuda. Ela está naquela situação, mas ela não se esforça para sair daquela situação. Não se esforça. Mesmo tendo oportunidades, que nesse caso foi uma oportunidade para essa pessoa se alimentar, mesmo tendo oportunidades, ela não quis se levantar para ir se alimentar. Aí eu fico me perguntando, né? Naquele dia eu falei, meu, tem cada pessoa e cada pessoa. E eu tive uma grande lição naquele dia. E tem pessoas que não adianta você querer ajudar, que ela não vai querer sair daquela posição. Eu vou me sentir culpado por aquilo? Então reparem, tem pessoas que têm oportunidade, mas não querem sair. E eu, por querer levar essa pessoa adiante, eu vou me sentir culpado porque algumas pessoas não têm a evolução que eu tenho. Né? Então percebam isso. Cada pessoa é responsável por você mesmo. Se você tem esse poder de evoluir, que todo mundo tem esse poder de evoluir, e você tem a oportunidade, você quer fazer isso, faça. Faça. Não olhe para os lados. Se você olhar para os lados, vai vir culpa e você vai entrar na autossabotagem e vai ficar no mesmo local. Até morrer. Até morrer. Tem coisas aqui, Tem coisas aí? A Lucy tá falando, A Lucy tá falando que a culpa que ela sente é justamente disso que você falou da comida. Então ela não, quando ela quer pedir algo para Deus melhor para a vida dela, ela pensa justamente nas pessoas que estão sem comer e ela querendo algo a mais para a vida dela. Então, né, Lucy? Olha, minha mãe falava uma frase, que isso daí já era até uma crença, minha mãe falava uma frase para mim que eu lembro até hoje. Ela colocava comida quando eu era criança e às vezes eu queria deixar um pouquinho daquela comida, ela falava assim, olha, tem crianças lá na África que estão morrendo de fome. E se você não comer essa comida, como que vai ficar aquelas crianças da África? E eu, como criança, né, eu acabava comendo isso daqui. Mas pergunto eu a você, eu comendo ou não comendo aquele restinho de comida, ia mudar a vida das crianças lá na África? Não.
Não. Então, é uma crença. Mas mudou a sua e a sua visão. Sim. Então, é uma crença, tá? Lembrando, cada um é responsável por você, tá? Todo mundo tem uma coisa que Deus deu igual para todos, o rico, o pobre, que é o tempo, tá? A pergunta é, o que aquela pessoa está fazendo com o tempo dela para ela ir atrás de alguma coisa? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo para poder ir atrás de alguma coisa? Será que o tempo que eu tenho, eu fico a léu? Ou será que o tempo que eu tenho, eu vou aproveitar para fazer algo para me melhorar? Fica essa interrogação aí com vocês, não é? Porque se eu não utilizar Continuando o aqui, meu ó. tempo ao meu favor, eu vou perder algo que é magnífico, que é o tempo. O que mais que tem aí? A Natália falou aqui, ainda comentando do que você falou. Quer que eu dê na boca? Quer que eu dê na boca também, né? Ai, meu Deus. Aqui a Tati, não entendi porque você não castigou ele. Eu não sei se era para castigar a pessoa, não entendi. Ah, talvez Explique-se porque eu melhor não aqui, xinguei Tatiane. o indivíduo lá. Não, eu xinguei, eu só não verbalizei, Ah, eu tá. xinguei. Pra caramba, mano, É, xinguei aquele cara. Mas eu não a Gil falou verbalizei aqui, ó. só. Você falou muito mentalmente, muito palavrão. Falou mesmo. É a cara Nossa, dele. pra caralho. Ah, tá. Era porque você não mastigou para Ah, ele. tá, porque eu não mastiguei. Então, percebam bem, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que você vai querer ajudar e ela quer realmente tudo mastigado. Por quê? Talvez foi acostumado desse jeito. Né? Talvez ela foi Eu não criada sou desse seu jeito. guru. E olha que interessante. E olha que interessante. Quando eu não dou um mastigado para aquela pessoa, quando aquela pessoa sentir fome, ela vai ter duas opções. Ou vai continuar com fome, esperar que alguém dê na boca, ou ela vai correr atrás. Então, às vezes, eu não ajudar uma pessoa, eu estou ajudando a pessoa. Não sei se vocês me compreenderam. O não ajudar para determinadas pessoas é ajudar. Por que você fala isso, Gerson? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, tá? Vamos lá. A pessoa, ela fisicamente é boa para poder ir trabalhar e ir atrás de um serviço, de um emprego. Mas tem sempre alguém que paga as contas delas, que coloca comida em casa, enfim, faz tudo. Então aquela pessoa já se acostumou, né, a não ir trabalhar, porque sempre tem alguém lhe auxiliando. Então, olha só como que é esse termo de ajuda, né? Então, a pessoa fisicamente ela tá boa para poder procurar algum serviço, mas ela não vai por quê? Porque tem sempre alguém que dá dinheiro, tem sempre alguém que dá alimento para ela. Agora, se ela não tiver nem dinheiro, nem alimento, ela vai ter que correr atrás. Ela vai ter que tirar a bunda do sofá para ir atrás, Morre de né? fome. Então, olha só, às vezes deixar de ajudar uma pessoa, então compreendo o que eu estou falando, tá? Às vezes deixar de ajudar, você acaba ajudando aquela pessoa a sair do quê? Da zona de conforto dela. Aí ela vai se mover para poder ter uma vida melhor, para poder ter uma vida melhor. Não é verdade? O que mais que Isso tem aí? Eu mesmo. sei que tem. A Lucinha aqui ainda falando, agora ela consegue entender quando eu, Elane, e a psicóloga dela dizem só ajudamos quem quer ser ajudado. Sim, É exatamente isso que o Gerson acabou de falar, né? exatamente. Oi, Rê, bem-vinda. Ficar com fome com certeza não vai rolar, né? Vai ter que se virar nos Não 30. é? É É isso isso, é isso. mesmo. E você acaba ajudando A aquela gente pessoa. aprende, né? Isso. Você acaba ajudando aquela Muitas pessoa. vezes a frustração que o Gerson mencionou no início, a frustração, ela faz com que a gente se movimente também, né? Apesar de gerar o ódio, ela, através também, às vezes, desse ódio, a gente se movimenta, né, Gerson? Você sai desse marasmo, dessa coisa parada e se movimenta a fazer algo, né? Se não tiver também, eu acho que uma frustração ali, para você se movimentar, para você sair disso, dessa dor, você vai ficar ali parado. Exatamente. Igual
né, o comentário que eu fiz no início da live, se não tivesse uma dor ali latente que tivesse machucado ao ponto dela ter que procurar ajuda terapêutica, né, se não tivesse gerado uma frustração tão grande a ponto de desencadear uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela não sairia disso. Para entender o que estava causando todo esse mal. E baixar esse download de que o que estava causando mal a ela foi uma culpa por ela simplesmente não sair do emprego por achar que ela devia isso para as pessoas que oraram por ela. Então, olha só na onde olha que coisa... entra aí na autossabotagem. Eu não vou sair porque eu tenho que ser grato a outras pessoas. Mas aí eu pergunto, como que fica a sua vida? Eu vou ficar infeliz o tempo todo, carregando aquela culpa o tempo todo? Né? Falando de frustração, é importante, sim, na nossa vida, termos frustrações. Porque, como a Elaine mesmo disse, a frustração, ela acaba também mexendo algo em nós. Né? Se eu não conseguir algo hoje e fiquei frustrado, vai me gerar ódio. Com certeza vai me gerar ódio. Mas esse ódio eu posso fazer duas coisas. Né? Eu posso pegar essa energia do ódio, que é uma energia muito forte, usá-la ao meu favor. Como assim, Gerson, usá-la ao meu favor? Pegar esse ódio, essa força do ódio e fazer o que eu preciso fazer. Muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim, eu me lembro até hoje, quando eu entrei na faculdade, muitas pessoas chegaram para mim, pela família não ter essa coisa de ter faculdade e tudo mais, né? Falar assim, Gerson, você não vai... Eu te dou 3 meses para você desistir da faculdade. Aquilo me gerou um ódio, mas foi bom para mim. Porque me gerou um ódio que eu falei, esses filhos da puta vão ver que eu vou terminar a faculdade. E terminei. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse ódio, usei esse diploma na cara deles. Usei ao meu favor. Né? Usei ao meu favor. Então, é importante uma frustração, sim, é importante, mas também sabemos utilizar esse ódio que vem após a frustração. Sabendo utilizar esse ódio, eu consigo também utilizar ao meu favor e conseguir algo que eu queira, tá? E conseguir algo que eu queira. O que mais traz culpa, Elaine, e eu já ouço muitas frases assim, mas o que vão falar de mim? Mas foi o que gerou nela, né? Se ela largar o emprego, o que vão falar dela? Se eu fizer isso, mas o que vão falar de mim? O que vão... eu vou falar algo muito, muito direto para vocês. Você fazendo ou não fazendo, vão falar de você. Se você faz uma coisa boa, vão achar defeito na coisa boa que você fez. Se você fazer alguma coisa mal, vão falar mal de vocês. Então, de todo jeito vão falar de vocês. A pergunta é, você vai deixar isso te influenciar? Se estão falando dos dois modos, se você faz coisa boa, se você faz coisa ruim, estão falando. Né? Estão falando. Então, deixem falar e faça o que te faz feliz. Que te faça evoluir, nem que for um pouquinho. No momento, é desafiador, sim, desapegar de certas culpas. É desafiador, e eu confesso isso. E qualquer terapeuta também sabe disso. É desafiador. Mas não é impossível. Não é impossível. Se você realmente quer mudar a sua vida, você consegue. Você vai ter bastante frustrações? Vai, mas como eu falei, utiliza o ódio da frustração ao seu favor. Senão, você sempre vai ficar o quê? Reclamando da vida. Sentindo culpa e reclamando da vida. Não é verdade? Né? O que mais? Tem gente falando aí, não tem? Mas olha... tem um monte de coisa aqui. Então aqui... A Lucinha falou que ficou imaginando, que ela estava rindo até agora, imaginando a cara da pessoa, né? Falando para você ir buscar a Marmitex e a sua cara para ele. Tipo, como é que pode? Não é? Aí ela e a Tati estão aqui imaginando isso ainda. E aqui ela disse que você é bravo. Ela falou que ficou lembrando de você na constelação. No primeiro dia da constelação, se você fez a mesma cara de bravo para a pessoa. Primeiro dia que ela participou. E tá tudo bem. É
É verdade, de todo jeito sempre falam. Antes eu ligava muito para isso, agora eu já não ligo mais. Legal, legal, tá vendo? A Gil falou isso aí. Foda-se o que falaram. Aqui, ó. Regina, foda-se o que falaram, né, amigo? Pois é. É muito libertador se livrar do julgamento alheio. Sim, e o julgamento alheio, ele traz culpa também, uma culpa gigante, porque um outro caso reclamar é clamar duas Sim. vezes. É muito triste isso. O outro caso é a pessoa, após algumas sessões de barras, estava extremamente feliz, né? Extremamente feliz, assim. Tudo fluindo, e ela falando, nossa, bem que ela disse que tudo ia chegar para mim com muita facilidade. E aí ela ouviu do marido que assim, meu, você tem que encontrar um meio termo, porque essa sua felicidade está demais. É, E aí ela ficou arrasada, ela voltou arrasada, falando se eu podia dar uma controlada na alegria dela. Aí eu falei, engraçado, né? Quando você estava depressiva, ninguém disse para você encontrar um meio termo. As pessoas disseram para você que você não tinha razão para estar depressiva porque você tinha tudo. Agora que você está voltando para o seu estado original, porque o nosso estado original, gente, é alegria. Independente das aflições que nós tenhamos, independente das contas para pagar, independente de qualquer outra coisa, e até mesmo quando a gente está doente, a gente deveria estar alegre, porque graças à doença não aconteceu coisas piores conosco. Ela foi confrontada com você não tem um meio termo. Para que tanta alegria? E aí entra nisso que e você olha só que falou, né? As interessante, pessoas estão né? sempre É falando. muito importante, eu reforço isso, é muito importante lembrarmos que o que os outros falam está diretamente ligado ao mundo dele. Se essa O pessoa mapa dele. é infeliz, dentro da programação neurolinguística a gente tem um pressuposto que fala que o mapa não é um território. O que isso quer dizer, Gerson? Que cada pessoa tem o seu mundo. Tem um jeito de enxergar o mundo. Tem pessoas que vão enxergar o mundo só pro lado ruim. Vai só reclamar da vida. Tem pessoas que só olham pelo lado bom. Que vê coisas boas até nas desgraças. E assim por diante. Então, quando uma pessoa vem falar para você algo, perceba que isso não é seu. O que ele está falando é dele. E quando eu começo a perceber isso, que o que a pessoa está falando é dela e não meu, eu já não me importo mais. E eu vivo uma vida bem melhor, né? Se os outros falam que eu tenho cara de bravo, se os outros falam que você é meio egoísta, que os outros falam, eu percebo que isso é dele. Não é sobre mim que ele está falando. É sobre a perspectiva dessa pessoa, do mundo dela. E quando eu percebo isso, pronto, não tem nem o que discutir. Fala, tá tudo bem, você está certo. Tá tudo bem, você está certo. Né? E você não precisa importar com aquilo. O que é importar? É você levar para dentro tudo que as pessoas falam. E se eu colocar para dentro o que as pessoas falam, eu aceitei aquilo. Aí eu posso ter várias emoções em cima daquilo que eu aceitei. Né? Agora, se eu não aceito, a pessoa vai ter que se virar com aquilo. Uma vez, agora eu não me lembro se foi Buda ou não, agora eu não me lembro, tá? Estava passando por uma cidade, né? Estava passando por uma cidade, e o pessoal chamou e começou a falar um monte de coisa ruim dele. Eu não me lembro se foi Buda ou se foi uma pessoa. E começou a falar, e começou a falar. Aí ele deixou todo mundo falar, todo mundo já falou, já. Então agora eu vou partir. Aí um indignado lá e falou assim, você não tá vendo que tá todo mundo falando mal de você e tudo mais? Aí ele trouxe a seguinte uma metáfora. Falou, se uma criança vem a mim com um monte de balas para dar para mim e eu não aceito essas balas, o que vai acontecer com essa criança? Com aquelas balas? Aí a pessoa respondeu,
provavelmente a criança vai comer, vai dar para algum. Então, isso para você, para mim, são balas, só que eu não aceitei. Então, fica com você o que vocês falaram de mim. Então, quando você percebe isso daí, você faz isso, você consegue fazer isso, ponto. Você não precisa pegar culpa de ninguém, se importar com o que as pessoas falem de você. O importante é você saber o que você quer da vida. Qual o direcionamento que você quer tomar da sua vida. Em cima disso, que você elaborou isso, agora você vai trabalhar. Independente do que os outros falam, se você é isso ou é aquilo. Independente disso. Quando você tem um propósito de vida, você não vai ligar para o que os outros falam. É muito fácil os outros falarem. O que é difícil é eles fazerem o que precisa ser feito para melhorar. Melhorar o quê? A vida. A vida de quem? Dele, minha, sua. É de todos que estão aí. Então, e é muito engraçado que a sociedade hoje, né, o que explode hoje nas TVs? Qual a revista que é mais vendida pelo mundo? Né? São revistas de fofocas. São revistas de fofocas. Eu quero saber da fila de fulano, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Então, peraí. Olha o tempo. Lembra que eu falei do tempo aqui, que foi algo que Deus nos deu, que é igual para todos? Se é rico, se é pobre, indiferente. Olha o tempo que eu perco querendo saber da vida dos outros. Olha o tempo que eu perco querendo saber da vida do vizinho ou criticando o vizinho. Olha o tempo que eu perco sabendo, sei lá, vendo pessoas na TV brigarem, vendo pessoas na TV lá juntos no banheiro. Olha o tempo que eu perco. Nesse tempo, se eu pegasse esse tempo que eu perco fazendo tudo isso, querendo saber do vizinho, querendo saber do ciclano, se eu pegasse todo esse tempo e trabalhasse esse tempo em mim, eu seria uma pessoa muito mais evoluída do que eu sou hoje. Percebam isso. O tempo que nós perdemos com outras coisas, ao invés de investir esse tempo em você. Ah, mas fazer o que, Gerson? Alguma coisa. Vai conhecer algo a mais que te beneficie, ao invés de querer saber da vida do outro. E ainda, né, sabe ali do vizinho que brigou com a vizinha e coloca a culpa. Não, mas o culpado é o fulano, e o culpado é o ciclano. Deixa a vida deles. Deixa a vida deles. Deixa a culpa deles. Às vezes vai até se intrometer na vida do vizinho que ela não tem nada a ver. Depois os vizinhos ficam juntos e ela que fica aí porque brigou com um e com o outro. Não é verdade? Então percebam o tempo que as pessoas hoje perdem em querer saber da vida dos outros. Se eu pegasse esse tempo e dedicasse à minha evolução, nós teríamos outro mundo, teríamos outras pessoas, viveríamos bem e melhor. Tem mais gente falando aí, né? Muitas coisas. Por muitas vezes são pessoas da nossa própria família que nos deixam para baixo. Isso sobre aquele outro assunto, né, de falarem mal. As pessoas querem nos ver bem, mas nunca melhores que elas. Referente à história que eu falei, a Gil comentou. Falava para ele, está incomodado com a minha alegria? Tchau, querido. A Regina falou aqui, quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Exatamente. Freud. O Alexandre mencionou, às vezes as pessoas ao nosso lado que nos levam a nos culpar. Temos que tomar muito cuidado para não nos deixar levar por isto. Esta semana aconteceu comigo da pessoa estar se sentindo culpada e me deixar muito triste. Foi bem chato. Que mais? Acho que é isso. Aí as meninas estão conversando aqui entre elas e fazendo piadas. Mas, Gerson, a culpa é um sentimento
É um sentimento ou é uma emoção? É muito importante definir isso daí, né? É, a culpa é um sentimento que traz algumas emoções. Tá? Sentimento é o que nós sentimos. Emoção é alguma coisa que faz você agir. Tá? Então, sentimentos é o que eu sinto. Emoção já tem uma programação naquela emoção. Tá? Se eu sinto raiva, o que eu faço? A programação está aqui, na emoção. Né? Eu vou agredir, eu vou xingar, eu vou fazer alguma coisa. Né? Sentimento é quando eu percebo a raiva. Tá? Então, são coisas distintas. A emoção está diretamente ligada no seu corpo fisiológico. Eu vou agir de tal maneira quando aquela emoção chegar. Tá? Sentimento. Eu percebo aquela emoção. Tá? Eu percebo aquela... Eu sinto, né? Sentimento de sentir. Sentir, tá? Emoção, programa. Emoção é o É o impulso, né? programa. Chegou, bateu a emoção, você vai agir daquele programinha que você startou ali, tá? Emoção é isso. Sentimento é eu senti aquele programinha, tá? Eu senti, eu percebi, eu senti aquele programinha. Então, é muito importante. A culpa é o quê? Um sentimento, tá? Você percebe algo e sente algumas emoções atrás da culpa, tá? Então, tem várias emoções atrás da culpa. Tem o ódio, tem a tristeza, né? Tem várias coisas que podem te levar a um determinado local. Pode te levar Gera insegurança, gera medo. pode levar aí, por exemplo, a insegurança, até mesmo uma depressão, por que não? Né? Então é importante perceber isso daí e realmente, será que essa culpa que eu estou pegando é minha? Ou me impuseram essa culpa? Tá? Mas olha que interessante que eu vou levar vocês a alguma reflexão. Independente se a culpa é realmente minha ou não, a responsabilidade por estar culpado é nossa. Olha que interessante. Eu vou repetir. Independente se a culpa é minha ou não, se me impuseram aquela culpa. Mas a responsabilidade de me sentir culpado é minha. Como assim, Gerson? Se a culpa não é minha, eu estou me sentindo culpado? Lembra que eu falei de importar? Se algo estão me colocando e eu aceitei, eu estou importando para dentro de mim. Só quem pode importar para dentro de mim é eu mesmo. Então, se eu importei, a responsabilidade daquele sentimento é meu. É meu. Tá? Então é importante. Tudo que acontece comigo, Então a culpa é de quem? no final a culpa é nossa mesmo. A culpa é Tá? de quem? No final a culpa é minha. Ai, meu Deus! No final a culpa é minha por Viu? eu ter importado uma culpa que não é minha. Eu falei, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então Então eu percebam não fico isso. com ela e Percebam desfaço. isso. E eu quero, volto a refletir com vocês, né? Tudo que acontece comigo, Quer deixar o povo doido, tudo que né? acontece comigo é responsabilidade minha, tá? É responsabilidade minha, tá bom? Ó, a Nath falando, não Sermos precisava ouvir autorresponsáveis. isso, tapão na cara. E é isso, tá? Então tudo que acontece comigo é responsabilidade minha. Independente se foi o outro que deixou-me culpado, né? O outro trouxe a culpa para mim, ou eu me senti culpado. A responsabilidade é minha, tá? Então é importante definir. A Déia tá falando aqui também, ó. O que ela falou? Às vezes uma culpa te trava por anos e anos a fio. Aí a Regina disse que o que você tinha mencionado, né? A culpa geralmente gera raiva, medo, tristeza e frustração. Sim. Só confirmou o que eu queria saber. Que bom que ele confirmou, Nath.
tá? Ai, meu Então é muito Deus. importante, porque para eu não cair na autossabotagem, né? Se eu importei aquilo dali, eu posso cair na autossabotagem, ficar na mesma coisa, né? Ou querer fazer reparação. Muitas pessoas têm esse jogo de querer culpar o outro justamente para isso. A pessoa se sente culpada e vai querer reparar fazendo algo de bom para aquela pessoa, tá? Então, importante lembrar, Sim, tudo que os outros falam de mim é coisa deles, é do mundo deles, tá? Agora, eu tenho o poder, eu tenho a responsabilidade de aceitar aquilo ou não, de se importar com aquilo ou não, tá? Se importar com aquilo ou não. Se eu me importei e eu me senti culpado, eu sou responsável por isso. problema meu. Eu sou responsável por isso, né? Problema é meu. A Lucinha aqui, ó, acho que ela tá assistindo bastante as nossas lives, Gerson, ó, que ela colocou. E pensar que tá tudo bem. Era o que eu sabia fazer naquele momento. E tá tudo bem, ela tá assistindo Ótimo, bastante nas nossas ótimo, lives. ótimo, ótimo. Ela tá assídua aqui com a gente. Obrigada, É, viu, e tá amiga? tudo bem, se Adoro. aconteceu. E é mais importante também, né? Uma das coisas importantes é que a culpa, né, especificamente a culpa, ela nos traz algo do quê? Do passado, né? E nós estamos vivendo o passado, o presente ou o futuro, né? Deveríamos estar vivendo o O momento de momento hoje, que é muito presente, precioso, o o momento presente. presente. E a culpa vai nos levarmos aonde? Ao passado. E eu vou ficar ruminando aquilo dali, é realmente ruminar. Gers, o que é ruminar? Não, eu vou levar essa ruminação para o lado animal para vocês entenderem, tá? Por exemplo, os gados, né? Boi e vaca, eles quando vão ao pasto, eles apenas arrancam a grama ali, o capim e engolem, né? Eles não mastigam na hora, não. Depois que eles fazem isso, aí eles vão em algum outro lugar, deitam, jogam aquilo que está no estômago para a boca e fica Que ruminando, delícia, né? ruminando. Isso é coisa que acontece nas pessoas Gostosinho. que estão ali presas ao passado, né? Como, né, alguém falou aí que Bem trava delicinha. em alguma coisa, fica preso no passado e fica ruminando aquilo, ruminando, ruminando. Isso gera tristeza, gera depressão, porque fica ruminando aquilo dali já passou. Aquilo dali já passou. É importante a gente viver o presente. O presente. Eu vivendo o presente, percebendo que aquele momento, vou trazer as palavras da Lucinha, foi o que eu sabia fazer. E nesse momento entra a parte do perdão também. É muito importante perdoar, porque naquele momento era o que eu sabia fazer. E tá tudo bem. E a partir de agora é viver o presente. A partir do momento que eu começo a viver o presente, tá? E começo agora a ter visões, não viver no futuro, mas eu ter visões. É para esse lado que eu vou ir. É isso que eu quero. Então você começa a ter visões do seu futuro. Não estar no futuro ansioso. Aí a gente entra em outro tema que é a ansiedade, né? Não vamos entrar nesse tema hoje. É ter visão do futuro. E quando eu tenho visão do futuro, eu sei para onde que eu quero ir. Pronto, eu coloco um propósito na minha vida e vou atrás. Deixo de prestar atenção na fofoca, no vizinho, enfim, nas pessoas que não tem nada a ver com a minha vida, e eu tenho uma direção e eu vou trabalhar em cima dessa direção. Agora, o tempo que eu tenho é investido em mim, né? Investido em mim. Através de quê? Através de estudo, através de melhorias da minha vida, perceber o que eu preciso melhorar para eu conseguir alcançar aquilo que eu realmente desejo. Ah, Gerson, mas e as pessoas que estão à minha volta? Foda-se as pessoas que estão aí, que não querem evoluir. Evolua você. Se a pessoa não quer evoluir, evolua você. Volta ao que eu falei antes. Se o cara não quis comer, outra pessoa foi lá e comeu a marmita do cara, né? Então, se as pessoas não estão indo, outra pessoa vai no lugar dela. Então, seja você o Pois é. protagonista da sua vida, né? A vida é um filme. Eu te pergunto, você está como ator principal ou como coadjuvante? Deixa essa reflexão para vocês, tá? Tem pessoas falando aí Ó, também, né? a Deia
Tem, a Déia falou assim, e tem também pessoas que trabalham com a culpa do outro, né? São mestres nisso. Sim. A Tati mencionou, eu me senti muito culpada pelo meu divórcio até entender que tudo foi permitido. Se houvesse a ação na hora, não haveria talvez a culpa. É só não aceitar as balinhas. Ah, a Regina falando. E aqui, tem pessoas... Só não aceitar as balinhas, é isso aí. E tem pessoas que têm o poder de persuasão e conseguem fazer a outra pessoa se sentir culpada. Minha mãe diz, fica remoendo o passado. Combinando. Que legal. Descobri agora que já fui uma vaca por muito tempo. Ficou remoendo, né? Rindo de combinando. Adorei a ideia. Valeu. Engoli tanto sapo de culpas que trouxeram doenças. Hoje tenho uma outra visão. Que legal. Fazendo o curso... Tati, fazendo o curso Despertar Minha Melhor Versão. Bora fazer. É isso aí, Tati. Bora fazer, gente. O curso Despertando a Nossa Melhor Versão. Justamente para limpar traz, esses nós começamos canais. aí uma turma essa semana. Terminar essa turma, é lógico, nós vamos abrir vagas. Terça-feira. Outra turma, o pessoal que está fazendo o curso está adorando, né? Tá aí para vocês verem. Tá aí, é um ó. curso realmente para você começar a melhorar a sua vida, prestar atenção na sua vida, perceber coisas na sua vida. Né? Às vezes eu percebo tanto a dos outros que eu não percebo o que está em mim, né? Percebendo o que está em mim, eu posso melhorar. E todo mundo, todas as pessoas têm esse poder, que é o poder de melhorar a sua vida. Basta você querer ir para frente. Não é verdade? Bom, acabou o nosso horário, né? E o papo tá tão gostoso. Acabou? É sempre tão bom estar aqui, falar sobre autoconhecimento, falar sobre liberdade, falar sobre sermos livres para sermos quem quisermos ser e termos a consciência de que está tudo bem sempre, né? Que a gente está aqui para aprender e errar e acertar e errar de novo, quantas vezes forem necessárias, mas sabendo com exatidão aquilo que realmente me serve. E o que não me serve mais, agradecer e deixar ir embora, para que eu possa ter uma vida muito mais saudável, né, para mim. Porque eu sendo saudável para mim, consecutivamente o meu entorno será muito mais saudável. Gratidão pela audiência de vocês, gratidão pela permissão de estarmos com vocês, né? Dá para abrir uma nova live só para recomeçar? Legal. Então, olha só. Ontem ela me mandou mensagem, Gerson, falando assim, e aí, gente, não vai ter live, não tem curso, não tem nada hoje? Vocês têm que fazer mais lives. Eu falei, gente, hoje é quarta-feira, tá todo mundo trabalhando, tá? Ontem, por exemplo, eu estava dando aula de psicanálise à noite, né? Como muitas pessoas sabem aqui, eu tenho o Instituto Gerson Costa, onde tem aulas de psicanálise. Peraí que eu já te falo. Tem aula de hipnose, de constelação. Inclusive, tem um grupo de constelação na segunda. Se vocês quiserem participar, é só entrar no link da minha bio. Lá tem grupo de estudos, entra lá. Toda segunda-feira temos aí esse grupo, tá maravilhoso, cada vez crescendo mais, pessoas aprendendo ali. Então, venha participar a lidar com você. Tá? Legal? Sim. Regina, o nosso curso Despertando a Sua Melhor Versão é toda terça-feira, são 5 encontros online. Cada encontro é um encontro, porque tem um assunto diferente, é tratado, né, uma coisa específica naquele encontro, então é toda terça-feira, das 8 da noite às 21h30. Nós começamos uma turma agora, dia 19 de outubro, e vai até dia 24 de novembro, esses 5 encontros. E aí, posterior a isso, nós vamos abrir uma nova turma. Exatamente, tá exatamente, tá bom? Bom, muita gratidão, Gerson. Pessoas aí que me seguem ainda, não seguem a Ilane, por favor, vai lá e siga ela no Instagram, tá? Tem a Chante Terapia. Vamos fazer o troca-troca. E pessoas que seguem a Ilane, não me segue ainda, segue também. Se você gostou desse vídeo, a Ilane vai deixar gravada, compartilhe com quem que você acha que pode agregar valor àquela pessoa,
ok? Vamos levar essa mensagem a muitas e muitas pessoas aí que merecem ter uma vida melhor. E se Ter uma vida elas mais saudável. quiserem, elas podem ter uma vida melhor. Ajuda. Tá bom? Gratidão, gratidão. E Isso mesmo. até a próxima. Gratidão. Parabéns. Obrigada, Tati. Gratidão, ótima noite. Beijos quânticos, bom final de semana e até quinta. Até mais. Tchau, tchau. Até. Gratidão.